Bom dia, amigos do blog Pergunte ao Psicólogo, especialmente a você, amigo internauta, que enviou a pergunta de hoje. Você disse que é casado há 12 anos e que pelo fato de ter uma criação e um determinado histórico familiar, jamais esperava ter sido traída. Porém, foi. Você disse que tentou perdoar, mas infelizmente não conseguiu e tornou-se insegura e desconfiada. E disse assim: infelizmente vinguei. Tentei ficar no mesmo nível para não haver mais cobrança da minha parte. Minha cobrança maior foi por ele tentar um caso, ou por ele ter um caso, melhor dizendo, com uma parente próxima. Será possível conseguir perdoá-lo e conviver com ele? Bom, vamos por partes? Primeiro, que o fato de termos um histórico familiar, talvez, que não tenha tido uma história de traição e por ter uma criação muito justa, uma criação honesta, uma criação com valores e princípios bem definidos, isso não quer dizer que nós iremos ser pessoas imunes às mazelas que o mundo pode trazer para a gente. Ou seja, você pode ser uma pessoa extremamente honesta, tendo sido criado numa atmosfera nesses termos, e ser tanto traída do ponto de vista afetivo como você foi, ou de repente enganada numa sociedade, num emprego ou por um amigo. Ou seja, não vamos confundir uma coisa. Por conta de um determinado histórico que nós temos, isso não quer dizer que estejamos imunes a esse tipo de coisa. Segundo aspecto, são 12 anos de casamento, ou seja, é uma história longa com uma pessoa, né? Porque 12 anos não são 12 dias. E a partir do momento em que você tornou-se insegura e desconfiada, o que você fez? Você foi lá e se vingou. Não foi mencionado aqui no seu e-mail, mas quando você fala assim, infelizmente vinguei e tentei ficar no mesmo nível, se eu tiver errado, você me desculpe, mas a impressão que me passa é de você também ter acabado traído o seu marido por conta dessa traição que ficou sabendo dele. Isso te fez bem? Isso te trouxe alívio? Isso te trouxe felicidade? Porque a partir do momento em que você traiu também, e isso não é uma coisa da sua índole, em virtude de uma traição que ele fez, você acabou realmente ficando no mesmo nível, mas, ou seja, nivelado por baixo. Porque se isso não é da sua essência, se isso não é uma coisa que você preza, que você acredita, pelo contrário, que de repente você até abomina, nós precisamos de organizar um pouco a questão da vingança, porque muitas vezes quando fazemos isso, o maior prejudicado somos nós mesmos, porque acaba que você possa ter ferido seus princípios, seus valores, as coisas que você acredita. E de repente poderiam me perguntar assim: ah, Douglas, mas isso mesmo, um traiu, aí o outro vai lá e tem que trair mesmo, porque chumbo trocado não dói. Olha, eu tenho uma preocupação muito grande com esse tipo de colocação. Por quê? Porque ao enveredarmos por esse caminho, começamos a fazer o quê? A tornarmos uma relação que inicialmente é para ser entendida como relação afetiva, como casamento, numa disputa. Aí é quem pode mais, por qual motivo. Ou seja, se você trai com um, eu traio com duas, eu traio com três, eu traio com quatro, com cinco, eu traio toda hora, eu posso te mostrar que eu também tenho condições, e aí começa-se tão somente a perder o sentido em uma relação. E aí você diz que o fato dele ter um caso com uma parente próxima deixa tudo pior, e honestamente deixa mesmo, né, gente? Assim, qual que é a índole, o que essa parente pensa, uma pessoa do convívio de vocês, ou seja, no mínimo ela não teve consideração nenhuma por você. Ah, Douglas, mas ela está muito apaixonada por ele ficou apaixonado por ela, e etc, etc. Às vezes a gente passa por cima dessas coisas? Depende. Depende dos valores pelos quais nós somos guiados. Ele pode ter se apaixonado por ela e vice-versa, tudo bem. Então, chegasse para você e falasse: fulano, não dá mais para a gente continuar por conta disso, disso, disso. E eu acho melhor nós nos separarmos. E aí depois ele e a parente vão fazer o que bem entender da vida. Agora, essa coisa de ter um caso com uma pessoa próxima, que às vezes está dentro da casa de vocês, com
uma determinada frequência, realmente dá para a gente pensar até numa traição dupla. E com relação a se é possível perdoar e conviver com ele, vai depender. Vai depender do quanto você honestamente quer dar uma chance para ele, e isso tem que ser baseado em muito diálogo, muita conversa. Não é simplesmente varrer a poeira para baixo do tapete e fingir que nada aconteceu. Então é chamá-lo para uma conversa, perguntar o que ele quer da vida dele, qual é a proposta que ele quer se fazer, se ele quer continuar casado com você, se ele reconhece isso como um erro. E se você quiser dar uma chance para ele, tem que ser uma chance real. Por mais que você tenha essa desconfiança e tenha se tornado insegura, é muito difícil uma pessoa traída perdoar e não ter esses sentimentos, pelo menos durante um determinado tempo. Então isso tudo vai depender de uma conversa honesta e do que ele tem para te apresentar de fato. Já vi vários casais que um ou ambos se traíram, houve perdão e a relação até amadureceu, e já atendi casais também que simplesmente o relacionamento ficou inviável. Então tudo vai depender de qual é a proposta e se existe uma proposta verdadeira, limpa, honesta da continuidade de relação ou não. É isso que vai nortear o caminhar da sua vida conjugal de agora em diante, tá bom? Então um abraço a todos vocês e até o nosso próximo post.